Muito bem, irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor nesse dia que a Bíblia chama o dia do Senhor. Às vezes, conversando com algumas pessoas, eles dizem: olha, Deus mandou guardar o sétimo dia, mas isso é coisa da lei. E o Senhor revogou isso. E na realidade, Ele não revogou. Havia uma interpretação errônea que muitas vezes as pessoas entendiam que a salvação dependeria da guarda do sábado. E o sábado não foi criado para nos escravizar, ele foi criado para nos libertar. Mesmo a natureza, e meu sogro tinha um sítio, a terra, depois de um ciclo de plantações, ela precisa descansar para renovar-se, a fim de que não se torne improdutiva. Às vezes nós nos esquecemos que não somos só carne, corpo, nós somos também espírito e alma. E da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento para viver, a nossa alma precisa ser alimentada também com vida espiritual que provém de Deus. Então, quando Deus estabeleceu o sétimo dia como o dia dele, o dia de descanso, ele entendeu que o homem precisava também se renovar fisicamente e espiritualmente. E essa necessidade, ela não deixou de existir, ainda ela continua. Graças a Deus pelo sistema do mercado, que organiza o mercado de trabalho, e a maioria de nós tem 2 dias de descanso. Que bom, né? Né, irmão Peter? Trabalhar de segunda a sexta, tem sábado e tem domingo. Quando a gente tem sábado e domingo, que bênção, né? A gente pode fazer um monte de coisa no sábado e no domingo dedicar ao Senhor. É uma bênção. Então, vamos orar para que a nossa agenda seja a agenda que Deus propôs para nós. E nós temos falado sobre o tema oração, e por que temos iniciado o ano falando sobre esse tema? E eu quero repetir aqui, mesmo que você já ouviu de manhã, e não é a mesma mensagem. Mas a história vai nos mostrar e nos ensinar que homens e mulheres abençoados foram homens e mulheres de oração. A história vai nos dizer que igrejas abençoadas foram igrejas de oração. E o nosso desejo, eu sei que o meu desejo como pastor dessa igreja, eu quero crer que também o seu desejo, é que essa igreja seja abençoada. Que haja salvação de almas, que haja edificação de vidas, que haja os milagres da fé ocorrendo no meio do povo de Deus. Mas nós sabemos que isso tudo provém de Deus, e a oração é a forma de irmos buscarmos em Deus, ou com Deus, estas bênçãos, esse poder espiritual, a vitória, o suprimento que nós precisamos. É assim que Deus determinou. É assim que Deus nos mostrou, sendo o próprio Jesus exemplo disso. Jesus foi um homem de oração. Os profetas foram homens de oração. E nós precisamos ser pessoas de oração. E Deus tem respondido, e Deus tem operado milagres, frutos da sua graça. Hoje nós temos conosco a nossa irmã Suzana. Quantos dias faz, irmã Suzana? 18 dias. Ela precisou passar por uma cirurgia, uma grande cirurgia, e seu coração, né, envolto em temor, né?
mas para a glória de Deus, a cirurgia trouxe resultados além do que os esperados, e para a glória de Deus, depois de 18 dias, a irmã Suzana está aqui conosco, né? E nós louvamos a Deus, irmã Suzana, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E como eu também testemunhei hoje de manhã, na terça-feira eu estive com o médico que fez a cirurgia de descolamento de retina, e ele, para efeito de documentação, ele tirou fotografia da retina do olho direito, mas também tirou a fotografia do olho esquerdo. E de uma forma muito espontânea ele disse assim: olha, se eu quisesse saber qual olho foi operado, eu nem saberia, porque o olho direito está igual ao olho esquerdo. Então, que bênção! Louvado seja o Senhor. Deus responde orações. Eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, nos acompanhou nesse tempo em oração, e Deus ouviu a sua oração. E eu louvo a Deus por esta graça que Ele manifestou a nós. Nós temos também a nossa irmã Meire, que está atravessando um vale, né, muito difícil. Foi diagnosticado um câncer de pâncreas com metástase no pulmão. E é um momento difícil para a família. E além de ser um momento difícil, no sentido emocional, no sentido físico, tem sido também um momento difícil financeiro. A irmã Meire era muito atuante junto à família, muito provedora, e hoje a família está, vamos dizer assim, debilitada em função da enfermidade da nossa irmã Meire. Assim como falamos de manhã, compartilhamos com o irmão. Se você sentir no seu coração e puder ajudar essa família financeiramente, pegue um desses envelopes, ponha lá o valor e ponha lá irmã Meire, e nós faremos chegar ao irmão Silas. Dessa forma, essa família pode ser ajudada por nós. A palavra de Deus nos exorta a levar a carga um do outro. E dessa forma cumprimos a lei de Cristo. Então, que Deus toque no seu coração e que você possa ser, nesse momento, uma bênção para esta família. Amém? E certamente a igreja fará aquilo que lhe cabe, né? Como igreja, como instituição, certamente nossa igreja ajudará a nossa irmã, a essa família também. Amém? Muito bem, irmãos. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Se você encontrou o texto, fique em pé. E dessa forma você acompanha a leitura e pode aí exercitar-se um pouco para um período de ficar assentado, né? Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra, que nos mostra e nos apresenta o caminhar de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada. Nos dá nesse momento humildade para reconhecermos que Tu sabes mais do que nós, que aquilo que o Senhor determinou através da Sua palavra é a forma com a qual nós devemos viver. Nos ajuda a reconhecermos a soberania e a sabedoria do Senhor
e nos ajuda a nos submetermos a elas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. E às vezes nós, como cristãos, nos acostumamos muito a termos um comportamento religioso, e muitas vezes esse comportamento religioso não reflete uma verdade. Se eu perguntasse, quem não quer ser um homem ou mulher de oração? Quem não quer orar, que não vai orar, que não entende que oração é necessário, levanta a mão. Pode levantar, a gente depois conversa. Eu creio que se nós perguntássemos ao contrário, quem entende o valor da oração e quer se dedicar e ser uma pessoa de oração, tenho certeza que todos nós levantaríamos nossas mãos. Ao fazermos essa pergunta, sempre obtemos a mesma resposta. Todos nós queremos ser homens e mulheres crentes de oração, mas existe uma triste realidade. Nem todos nós somos. Às vezes, conversando no nosso dia a dia, é muito comum percebermos que as pessoas não oram mais o quanto elas deveriam orar. Que as pessoas, muitas vezes, não leem a Bíblia como deveriam ler. Que elas não valorizam a igreja, o corpo de Cristo, como deveriam valorizar. E por quê? Porque muitas vezes as coisas desta vida os envolvem de tal forma que absorve todo o tempo e não sobra tempo para Deus. É uma triste verdade. Geralmente oramos quando precisamos de uma bênção. Estamos em aperto, passando por dificuldades. A gente já presenciou ao longo do ministério isso, né? De repente uma pessoa aparece no culto de oração. E aí você fala, que bênção, pastor, estou com um problema, vim aqui orar. E elas passam um tempo no culto de oração e depois desaparecem. E por que desaparecem? Já receberam a graça, então agora não precisam mais orar. E às vezes Deus sempre tem que permitir problemas em nossa vida para sempre estarmos buscando a sua face. Mas alguns também são indiferentes a tudo isso. Eles estão com problemas e dificuldades e vão vivendo e deixa, como diz, né, deixa a vida me levar, não é? E as coisas continuam assim. Infelizmente, não temos o hábito de manter um período diário de oração e comunhão com o Senhor. E alguns homens de Deus têm sido um exemplo para mim. Não sei se em todo o tempo eles são assim, mas pelo menos em alguns momentos eu tenho aprendido com eles. Uma vez eu estava com o pastor Thomas no aeroporto esperando uma pessoa. Ele estava com ali um papel muito comprido. Eu perguntei para ele, pastor, que é esse papel? Ele disse, eu tive que sair cedo de casa, não tive tempo de fazer a oração, estou fazendo agora. E naquele papel estavam os motivos de oração que ele tinha registrado para estar orando naquele dia. Oração não é uma opção, é uma necessidade. Oração não é um peso, é uma bênção. Elias foi um homem de oração. Tinha intimidade com Deus e as suas orações eram sempre respondidas. Quando nós lemos lá em Tiago, é interessante que Tiago, se referindo a Elias, ele começa dizendo, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era sobrenatural, ele não era uma divindade. Apesar
de Deus para si o tomar, ele era homem como nós. Mas muitas vezes, diferente de nós, ele priorizou Deus na sua vida e tomou a decisão de ter uma vida na presença de Deus, em comunhão com Deus. E tamanha foi a intensidade desta comunhão de Elias com Deus, que Deus não quis mais viver sem a companhia de Elias, e Elias foi transladado ao céu. Oração só será uma realidade na nossa vida se nós entendermos o valor de Deus para as nossas vidas. Diz o escritor que Deus só será tudo na nossa vida quando percebemos que aquilo que precisamos é o tudo que é Deus. Enquanto não percebermos esse valor da oração, nós não vamos buscar como devemos buscar. Porque você só vai se envolver com as coisas que você valoriza. Naquilo que você entende que precisa. É como o trabalho. Apesar de muitos terem prazer no trabalho, todos nós trabalhamos mais porque precisamos do que por um entretenimento. Isso é uma verdade. E deveria ser também assim a oração. Nós deveríamos nos envolver mais com a oração, porque precisamos dela, do que simplesmente por uma prática litúrgica religiosa formal. Infelizmente, não queremos abrir mão de algumas coisas de nossas vidas para sermos pessoas de oração e termos nossas orações respondidas. Como eu falava de manhã, às vezes por causa do trabalho, às vezes por causa da escola, às vezes em função do entretenimento, nós dizemos não temos tempo para um tempo de comunhão com Deus. Quando na realidade deveríamos abrir mão, muitas vezes, de uma jornada longa de trabalho, abrir mão, muitas vezes, de uma busca desajustada de intelectualidade. Muitas vezes, deveríamos abrir mão de entretenimento, deveríamos valorizar a oração. Ou seja, podemos não ter tempo para divertirmos tanto quanto gostaríamos, poderíamos não ter tempo para trabalhar tanto como gostaríamos, poderíamos não ter tempo para estudarmos tanto como gostaríamos, mas não podemos abrir mão do tempo que temos que dedicar ao Senhor. Podemos viver com menos dinheiro, podemos viver com menos intelectualidade, podemos viver com menos tempo de televisão, mas não podemos viver sem Deus. João capítulo 15 vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. O Deus Todo-Poderoso determinou por si mesmo se colocar diante de nós como uma fonte de bênçãos, de poder, de suprimento para cada necessidade. E a oração é a forma que temos, através de Jesus Cristo, de adentrarmos o trono de Deus e usufruirmos daquilo que Ele nos oferece. Lucas capítulo 11, versículos de número 9 e 10, olha o que a palavra de Deus nos diz nesse texto. Lucas capítulo 11, versos de número 9 e 10. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha,
e quem bate, abrir-se-lhe-á. Que palavras consoladoras e que produzem esperança. Deus disse que Ele vai responder todas as nossas orações. E que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas Ele condicionou isto ao termo pedir. E por que a necessidade de pedir? Porque pedir é uma forma de testemunharmos humildade. É ao pedirmos, é ao orarmos ao Senhor que estamos dizendo: eu estou desprovido de capacidade, minha intelectualidade não é suficiente, meus recursos financeiros não são suficientes, minha capacidade intelectual, eu preciso do Senhor. Pedir é humilhar-se. Pedir é reconhecer incapacidade. Mas pedir também é crer que Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. E Ele pode agir onde nós não podemos agir. Por isso, oração, como muitos dizem, é a forma de movermos as mãos de Deus ao nosso favor. Elas estão dotadas de todo o poder. Mas através da oração nós fazemos com que este poder se dirija a nós, se manifeste na nossa vida. Porém, essa não tem sido a verdade na vida de muitas pessoas. Se não bastasse o fato que muitas pessoas deixaram de orar, muitas pessoas que oram não têm a resposta de oração. Aí você fala, mas Deus não disse: pedi e dar-se-vos-á? Buscai e achareis? Então por que eu peço e não recebo? Eu busco e não alcanço? Onde está os problemas? Onde está o problema? E eu gostaria de relatar alguns fatos. Não quero que você decida ter uma vida de oração, mas eu quero que você tenha uma vida de oração eficaz. Da mesma forma que Elias teve um testemunho de uma vida de oração eficaz, e Tiago diz, ele orou. Irmãos, e pensa que ele pediu a Deus, dizendo: Deus, por 3 anos e meio não chova. Que oração, hein? E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e por 3 anos e meio não choveu. Mas Elias orou outra vez pedindo a Deus: Deus, agora desça a chuva. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias e choveu. Observa que esse pedido de Elias era um pedido que Deus iria interferir na natureza e no ciclo da natureza. A natureza tem um ciclo normal, ciclo de chuva, ciclo de seca. E por 3 anos e meio, Deus interferiu e impediu chuva naquela região. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A diferença é que ele não foi dominado por essas paixões. E ele procurou viver uma vida de comunhão com Deus. E o resultado desta vida de comunhão é que Deus ouvia as suas orações. Por quê? Não temos nossas orações respondidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Por que Deus não responde nossas orações? Primeiramente, porque não oramos. Não oramos. Às vezes gostaríamos de ter o favor de Deus, gostaríamos dos milagres de Deus na nossa vida,
Gostaríamos que Deus manifestasse o seu poder na nossa vida, mas não oramos. É fácil dizer que oramos, o difícil é orar. Acontece muito de várias pessoas, muitas vezes, pedirem orações umas às outras. Uma linda, ora por mim. Eu tenho certeza que se ela disser, eu vou orar por você, ela vai orar. Porque ela anota num papel e aquilo torna-se uma obrigação. Mas muitas vezes eu já me envolvi com esse pecado. Pastor, o senhor pode orar por mim? Sim, não, eu posso orar por você. E passa um tempo, a pessoa diz, e aí, pastor, orou por mim? Eu esqueci. Quando pessoas se dirigem a nós, a resposta é sempre assim, pode deixar, irmão, que eu vou estar orando. Mas a realidade é que, se não oramos por nós, e não mantemos uma rotina diária de oração, como vamos orar também pelas outras pessoas? Ou seja, como nos unirmos às pessoas nessa ponte que nos liga a Deus, chamada oração, se essa ponte não existe para nós mesmos? Então, nunca vamos ser bênção para os nossos irmãos, se primeiro não também desenvolvermos esse entendimento de que precisamos buscar as bênçãos de Deus através de uma vida de oração. Para a nossa oração ser respondida, é necessário, em primeiro lugar, orar. Não recebemos porque não pedimos. E quando não pedimos, estamos testemunhando o quê? Eu chamo isso do pecado da soberba. Quando não pedimos, estamos dizendo, eu posso resolver sozinho, Deus sabe de tudo, não preciso falar nada para Ele, e eu vou sentar aqui e a coisa vai acontecer. A soberba precede a queda, e a altivez de o espírito a ruína. Segundo fator, por que não temos uma resposta às nossas orações como Elias tinha? Porque não fazemos, muitas vezes, a vontade de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 22. 1 João capítulo 3 e versículo de número 22. Vá comigo lá. E como o pastor Alexandre disse, passe a trazer um caderninho para a igreja e passe a anotar, né? Maravilha. Porque a nossa mente é melhor uma palavra escrita do que uma mente boa, né? Olha o que diz 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Se parasse aí? Mas o texto continua. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando o filho desobediente é presenteado pelo pai com qualquer coisa que ele pede, no que o pai está investindo? Na desobediência. Na indisciplina. Deus não vai investir na indisciplina. Deus vai abençoar aqueles que estão dispostos a aceitar a sua vontade, ou seja, se você está disposto a viver o plano de Deus para a sua vida, conte com Deus em tudo que você precisar. Por isso, na oração, nos princípios para a oração que Jesus ensinou, ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o texto aqui de 1 João está dizendo, Deus vai ouvir
toda oração que nós fizermos. Por quê? Porque estamos obedecendo Ele e fazendo a sua vontade. Se estamos em desobediência ao Senhor, ou seja, na prática de pecado, podemos orar e Deus não vai responder. Lembra da história de Saul? Saul escolheu desobedecer a Deus. E Samuel chega para ele e diz: Deus não mais vai falar com você. Irmãos, nós deveríamos ver isso com grande temor. Deus não responder mais a nossa oração é uma situação perigosa. Tamanho foi o desespero de Saul por ter ouvido que Deus não mais falaria a ele, que ele apelou à feiticeira. Ele se tornou uma pessoa possessa por espírito perturbador. Samuel disse: Deus não mais falará com você. O pecado sempre afastou o homem de Deus e sempre afastou as bênçãos de Deus para estes homens. Então, entenda isso. Se você quer que Deus responda todas as suas orações, faça aquilo que João diz no versículo 22. O que ele diz? E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, olha o termo, qualquer coisa. É bênção? Bênção. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O filho obediente é abençoado por Deus. Isaías 59 diz: o filho desobediente não é abençoado por Deus. Deus não investirá em pecado na vida daqueles que escolhem a pecar. Deus se afastará dele. Mas todos aqueles que buscarem a vontade de Deus a cada dia, estes gozarão do privilégio de terem Deus ao seu lado e as bênçãos de Deus acessível através da oração. Oramos conforme o Senhor nos ensinou. Pedimos que a vontade do Senhor seja feita. Mas muitas vezes queremos a vontade de Deus desde que ela esteja de acordo com a nossa vontade. Ou seja, quando aquilo que a Bíblia fala se identifica com aquilo que eu quero, amém. Mas quando Deus diz algo que eu não quero, eu não obedeço. Deus diz que nós devemos amar o irmão. Amém por isso, amém? Deus diz, você deve amar o seu inimigo. Amém. Deus diz que nós devemos perdoar todos que nos pedem perdão. Amém. Até aqueles que grandemente nos prejudicaram. E você diz? Amém. E por que nós dizemos amém? Porque essa é a vontade de Deus. Deus está dizendo, você quer ser abençoado? Faça isso. Mas se você não fizer isso, não vai ser abençoado. Porque eu não vou investir na sua vida para que você faça a sua vontade. Eu vou investir na sua vida porque você quer fazer a minha vontade. E se você quer fazer a minha vontade, conte comigo. Para qualquer coisa. Por isso, se o seu filho é obediente, sua esposa te abençoa, seu marido é uma bênção, seja uma bênção para eles. Porque é assim que Deus nos vê. Não é que Deus vai fazer com que percamos a salvação, mas perdemos as bênçãos que pode vir junto com a salvação. Terceiro fator que impede a resposta de oração. Tiago, capítulo 1, versículo de número 22.
Volta lá para Tiago, capítulo 1. Verso 22, e diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O fato é que muitos de nós conhecem muito da palavra de Deus. E amém por isso. Eu, desde a minha infância, tenho aprendido a ler a palavra, a decorar a palavra, e existe muita coisa, muitas verdades, doutrinas, ensinamentos, histórias, parábolas que eu sei. E é bom ser conhecedor da palavra. Mas existe uma coisa que deve ir além do conhecimento, que é a prática deste conhecimento. Às vezes sabemos o que Deus diz, mas não praticamos o que Ele diz. E quando fazemos isso, nos tornamos hipócritas, fariseus. A palavra de Deus não é somente para ser lida, mas sim para ser praticada. E se praticamos a palavra de Deus, as nossas orações serão respondidas. Elias, em 1 Reis, capítulo 18, quando ele mata os profetas de Baal, ele estava cumprindo a palavra do Senhor. As palavras de Jesus são pedras vivas para o nosso caminhar hoje. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você ama Deus? Sim, eu amo Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? Não, então você não ama Deus. Porque amar a Deus é como minha mãe dizia. Chegava no Dia das Mães e a gente duro, sem dinheiro. Naquele tempo meu pai nem dava mesada. Ô mãe, eu não tenho presente para te dar. Minha mãe falava: só me obedece, que já está bom. A melhor coisa que você pode me dar é obediência. E é verdade. Deus não é comprado com os nossos dízimos e ofertas, com os nossos cânticos. Ele já tem toda a glória. O que Deus espera de nós é que simplesmente o obedeçamos. E quando Josué foi chamado para o ministério, Deus só disse para ele: faça o que Moisés escreveu, os mandamentos que ele deixou. E se você fizer isso, vai ser abençoado. O quarto fator, porque temos conflitos não resolvidos em nossos relacionamentos. 1 Pedro, capítulo 3, e versículos de número 8 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis as bênçãos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Essa é uma área muito sensível para mim e para você. Porque nós somos sempre tentados à ira, à raiva, e à ira pecaminosa. Nós com facilidade agredimos as pessoas, ofendemos as pessoas, falamos mal por meio da fofoca das pessoas.
E a Bíblia diz, refreie a sua língua. Ponha freio na sua língua. Como o irmão Peter leu o texto que introduziu o nosso culto. Ou seja, a nossa língua deve ser para abençoar, para edificar, para ajudar, para exortar em amor. Não para maldizer, não para ofender, não para agredir. E a Bíblia diz que quando nós refreamos a nossa língua, Deus nos abençoa e responde às nossas orações. Ou seja, Paulo vai dizer em Efésios, quando possível, tende paz com todos os homens. Quando não é possível paz com o meu próximo? Quando ele não quiser a paz. Mas no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Ou seja, quando nos colocamos ao lado de Deus, não estamos aqui para julgar e destruir as pessoas. Estamos aqui para abençoá-las. Deus quer que os homens conheçam Deus através das nossas boas obras e possam vir a glorificá-lo. Então, quando você ofende o seu cônjuge, quando você agride o seu filho, quando você agride o seu irmão, colega de trabalho, colega de escola, você está fazendo algo pior do que ofendê-lo. Você está impedindo que Deus ouça as suas orações. E por quê? Porque aos olhos de Deus você se tornou uma pessoa má. De palavras más. Mas, pastor, é a minha natureza. A Bíblia diz que nós temos a natureza de Cristo. Que Cristo é este? Mas, pastor, eu herdei isso do meu pai. A Bíblia diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. Que você tem que entender que as palavras torpes da nossa boca, além de ofender o nosso irmão, ofendem Deus. Porque esse que você está ofendendo é criação de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, que percebamos isso, que tenhamos os nossos relacionamentos em paz e no que depender de nós, sendo exercidos pelo exercício do amor. Precisamos resolver os problemas que existem em nossos relacionamentos, sejam eles familiares ou da igreja. A falta de perdão, aceitação, compreensão, são brechas que abrimos em nossa vida espiritual para a ação de Satanás e a intromissão dele nas respostas de nossas orações. Satanás sabe aquilo que nos afasta de Deus. E por isso ele nos tenta nestas coisas, sabendo que a consequência disso é aquilo que lhe alegra, é Deus se afastando desse homem e esse homem se afastando de Deus. E é isso que ele quer. É necessário termos relacionamentos saudáveis e resolvermos nossos conflitos. Em Mateus 18 diz que a iniciativa deve ser nossa. Se você tiver um problema com o irmão, a Bíblia diz, vai até ele. Não espere ele vir até você, vai até ele. E resolva o problema. Exorte. E se alguém vir até você, a Bíblia diz, perdoa, para que não sejam impedidas as nossas orações. Provérbios, capítulo 21, versículo 13, voltando lá, eu estou terminando e conto um pouquinho com a sua paciência hoje. Provérbios, capítulo de número 21 e versículo de número 13. O que diz lá? O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido.
Sabe uma coisa que impede as nossas orações? É tendo condição de ajudar, não ajudando. Olha o que o Provérbios diz. Está o pobre diante de nós, precisando da nossa ajuda, e nós fechamos os nossos ouvidos e nos tornamos insensíveis à necessidade dele. A Bíblia diz, quando nós nos tornamos insensíveis às necessidades daqueles que estão à nossa volta, Deus também se tornará insensível às nossas necessidades. Deus nunca disse para você dar o pão que você tem para comer, mas Deus disse, se você tem um pão e pode dividi-lo, divide. Deus quer abençoar pessoas e muitas vezes Deus responde o clamor do meu irmão usando a minha vida. E quando eu sou insensível ao clamor do meu irmão, eu estou dizendo, eu não quero ser instrumento nas tuas mãos para abençoar os meus irmãos. Então, quem vai estar perdendo mais, sabe quem é? Você. Porque quando nós não queremos ser uma bênção ou abençoarmos, não somos abençoados. Que para sermos uma bênção, primeiro precisamos ser abençoados, porque ninguém dá do que não tem. Mas se Deus tem nos dado mais do que precisamos, é porque Ele tem um propósito naquilo que temos demais na nossa vida. A Bíblia fala que devemos carregar as cargas uns dos outros. Quando fechamos nossos ouvidos ao clamor do nosso próximo, Deus também fecha os seus ouvidos ao nosso clamor e as nossas orações não são respondidas. Último fator, e eu vou encerrar. Sabe por quê? Deus não responde às nossas orações. Tiago, capítulo 4, versículo 23. Quatro, 23, não. Versículo 3, desculpa. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Versículo 2, ele começa: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Sofrimento pela ausência de comunhão com Deus. Mas ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, o verso 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que Deus não responde quando aquilo que pedimos não é o que necessitamos? É vaidade. É amor pelas coisas desse mundo. É valorizar mais o tempo presente do que a eternidade. É a cobiça, é a inveja. A Bíblia diz que essas orações não serão respondidas. Deus, Ele tem carro e eu não tenho. Por quê? Porque o plano de Deus é que você não tenha carro. Deus, eu pago aluguel até hoje, eu queria ter a minha casa. Não, Deus pode pagar o seu aluguel o resto da vida. E você vai ter casa. Amém? Nós, muitas vezes, nos aproximamos de Deus para que Deus alimente as nossas vaidades, nossas cobiças, nossas invejas. E o conselho da palavra de Deus é contentando-vos com o que tendes.
Você deve agradecer a Deus o que tem recebido dele. E o maior presente que você tem recebido é a vida eterna. Se ele não tivesse te dar ouro, prata, casa, carro, mas te dar a vida eterna, agradeça a ele, porque é o bem maior. Eu listei aqui algumas coisas que podem fazer com que as nossas orações não sejam respondidas. Existem outras coisas que poderíamos abordar. Mas existe uma palavra que nos orienta, que diz como nós devemos viver, de que forma devemos nos relacionar com a vida e com este mundo. Existem mandamentos de Deus, existem ensinamentos de Deus que estão registrados na sua palavra. Você quer ter uma vida de oração abençoada? Toda vida de oração tem que estar acompanhada de uma vida de comunhão com a palavra. Porque a palavra de Deus é ela que nos ensina como orar. É ela que nos mostra o caminho de uma vida de oração, de respostas de Deus. Que estas palavras que foram ditas, que essa exortação que Deus nos trouxe, possa abrir os nossos olhos e fazer-nos enxergar que muito do nosso sofrimento é em razão de que temos tido uma vida que não agrada ao Senhor. Que estamos vivendo de uma forma que o nome de Deus não tem sido engrandecido na nossa vida. E que hoje à noite você possa se humilhar diante de Deus. E se você notar que um desses fatores estão presentes na sua vida, se você não tem orado, se você não tem buscado fazer a vontade de Deus, se você não tem praticado a sua palavra, se você tem conflitos de relacionamento, se você não tem sido sensível em ajudar os seus irmãos e as pessoas que precisam de ajuda que estão à sua volta, se você tem buscado a Deus meramente por questão de vaidade, por cobiça, se de alguma forma Deus falou com você nessa noite, o conselho de Deus, arrependa-se do seu pecado. É melhor sofrer por obedecer a Deus e ter as mãos de Deus estendidas e conservá-las ao seu favor, do que desobedecendo a Deus e tendo impedido as bênçãos de Deus na sua vida. Existe uma encruzilhada diante de nós. Se nós queremos a bênção de Deus e reconhecemos que esse Deus é abençoador, nós devemos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Mas se você não valoriza Deus e acha que pode viver sem Deus e sem as bênçãos de Deus, viva como você está vivendo. Mas uma coisa é certa, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Você vai fracassar, você vai ser destruído, não por Deus, mas pelos seus próprios pecados. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite e falou conosco através da sua palavra. Falou comigo, falou com os meus irmãos. Nos ajuda agora a não sermos somente ouvintes, mas sermos também praticantes da tua palavra. Se de alguma forma a tua palavra tocou nas nossas vidas, expondo as nossas feridas, os nossos pecados, tua palavra diz que o Senhor pode curar essas feridas quando nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor e passamos a viver de uma forma diferente. Que haja humildade da nossa parte em reconhecermos os nossos pecados, em os confessá-los, em confessá-los diante do Senhor, em decidir viver de uma forma diferente. Porque nós precisamos do Senhor. São necessárias as tuas bênçãos, o teu poder, o seu suprir para cada uma das nossas necessidades. Nós somos débeis, incapazes, impotentes, e se não for o Senhor na nossa vida, nós seremos destruídos. Então, Pai, não queremos abrir mão do Senhor, não queremos abrir mão das bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, nos ajuda agora a abrir mão do pecado, abrir mão dos prazeres terrenos, abrir mão de uma vida em desobediência à sua palavra,
abrir mão de uma vida indisciplinada com o Senhor. Nos ajude agora a entendermos que tem mais valor um dia na tua presença do que 1000 outros nas tendas dos ímpios. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa, meu irmão, te abençoar. E o grande desejo de Deus é que sua vida de oração seja uma vida de plena comunhão e resposta da parte de Deus. Deus quer te abençoar. E o único que pode impedir as bênçãos de Deus na sua vida não é Satanás. Não sou eu, não é ninguém, é você mesmo. O maior inimigo nosso somos nós. E se nós derrotarmos esse inimigo, seremos abençoados. Desejo de Deus é que a sua semana seja abençoada, de vitória, de respostas de oração, de manifestação da graça e da glória de Deus na sua vida. Amém?